Bom dia, turma! E aí, como é que vocês estão? Vamos continuar as nossas aulas na disciplina e hoje vamos falar um pouco sobre aquilo que eu falei lá na aula online. Lembram que eu falei sobre o Simple Past? O Simple Past é um tempo verbal, como o próprio nome já diz, um tempo verbal simples que está no passado, certo? Algo que já aconteceu, ou seja, a ação em que estamos se tratando, ela aconteceu no passado e se finalizou no passado, certo? Então, já falei para vocês na aula online, já fizemos um spoiler desse assunto e hoje vamos falar um pouco mais sobre ele. E aí, eu venho com essas duas chaves para vocês, com relação aos regular verbs e os irregular verbs. O Simple Past, ele está dividido entre essas duas partes, que são os verbos regulares e os verbos irregulares. Primeiramente, para identificarmos qual o tempo verbal de uma frase, vocês devem observar o verbo, ou seja, devem encontrar o verbo na frase e identificar qual o tempo verbal dessa frase, de acordo com o verbo, certo? Então, verbos de um passado, regra geral, para verbos regulares, nós acrescentamos ed, certo? Então, os verbos que terminarem com ed, vocês já vão saber que ele está no passado e no passado simples, certo? Com os verbos regulares, certo? Então, quero colocar um verbo no passado, eu vejo lá se ele é verbo regular e acrescento ed. Verbos já terminados com e, como por exemplo o verbo dance, já terminou com e, ou seja, sua última letra foi e, então acrescento somente o d, certo? Verbos terminados com y, certo? Como por exemplo, fly. Fly é o verbo terminado em y. Quero colocar no passado, o que é que eu faço? Retiro o y e acrescento ed, certo? Então, são algumas exceções da regra, porém, regra geral acrescenta ed, como no verbo sing. Quero colocar o verbo sing no passado, acrescento ed, ok? Então, essas são as regras para os verbos regulares. E aí, nós temos outra categoria no Simple Past para os verbos irregulares, que é mais simples do que a gente imagina, certo? Então, verbos irregulares, lá na página 111 no livro de vocês, vocês vão ver que tem lá tabela, certo? Vai ter lá tabela onde vai estar os verbos no Simple Past, na sua base form, no Simple Past e no Past Participle, certo? Para colocarmos os verbos no Simple Past, nós utilizamos essa coluninha do meio, ok? Então, vamos lá, para um exemplo. Por exemplo, eu quero colocar esse verbo by no passado. Então, eu vou lá na minha listinha de verbos, procuro o verbo na sua forma base, achei o verbo by e logo em seguida eu vejo qual é o passado dele. O passado de by é boat. Viram que nos verbos irregulares muda totalmente a escrita, ou seja, a escrita não tem nada a ver. Vocês podem até imaginar que sejam palavras diferentes, porém, mesmo significado, muda só o tempo verbal. Então, essa parte dos verbos irregulares, não há necessidade de vocês estarem decorando, ou seja, de estar querendo colocar todos esses verbos na cabeça e saber não. Porque quando tiver necessidade de utilizá-los, vocês vão ter acesso a essa listinha, seja essa ou seja outra que eu der, e aí não tem necessidade. Então, uma dica que eu digo a vocês: primeiramente, quando se quer colocar um verbo no passado em uma determinada frase, o que vocês fazem primeiro? Verificam primeiro se ele é irregular, certo? Observa na lista. Se o verbo não estiver na lista, então ele não é irregular. Ele é o quê? Regular. E aí vocês já sabem quais as regrinhas para seguir quando o verbo for regular, ok? Então não há nada diferente
É simples, basta vocês saberem como utilizar, ok? Vocês vão abrir o livro na página 77, que vai falar um pouco sobre esse tempo verbal. E na questão 1, tem lá uma parte do texto Gossip History, e vocês irão sublinhar os verbos. Lembrando que esses verbos que vocês irão sublinhar, eles estão todos no passado, certo? Seja verbos regulares ou seja verbos irregulares. Só um lembrete para vocês. No Simple Present, aprendemos que o verbo auxiliar do, ele não tem significado. Ele está ali somente para auxiliar, identificando que a frase está na sua forma interrogativa e negativa. O passado de do é did, certo? Da mesma forma que nós utilizamos do para frases negativas e interrogativas, nós também utilizamos did para frases negativas e interrogativas, porém, as frases vão estar no passado, ok? Na questão 2, vocês irão responder essas perguntas de acordo com as regras que eu acabei de falar. Na letra A diz assim: which verbs in the extract are irregular and which are irregular? Vocês irão responder no caderno dizendo quais são os verbos que vocês encontraram que são regulares e quais os que são irregulares. Na letra B, how do you form simple past questions? Is it the same for irregular and irregular? Vocês vão dizer como nós iremos formar a forma simples das frases interrogativas dos verbos no passado, certo? Lembrando sempre do uso do did, que é um verbo auxiliar. Na letra C diz assim: how do we form negative sentences in the simple past? Is the rule the same for regular and irregular? E aí eu trouxe para vocês esses verbos, essas frases aqui, que vocês vão observar bem como utilizar esse tempo verbal, certo? Primeiramente, como falei, identificam o verbo na frase, certo? O verbo ele vem logo em seguida do pronome. Já sabemos que está no simple past porque há uma acrescentação do de ou do ed no verbo e aqui é o complemento da frase. Essa frase está na sua forma afirmativa, certo? Forma negativa, como eu falei, e interrogativa, a utilização do auxiliar did. Ele não tem tradução, certo? Porém, ele vai estar nas frases negativa e interrogativa, identificando que essa frase está no passado, certo? Então, ó, esse did na frase negativa, ele vem logo após o not, certo? Então, temos o not como partícula de negação e com o did que está logo após o pronome, nós formamos didn't, porque a união do did mais o not, certo? Observando que o verbo principal, ou seja, o verbo a quem a ação ela está acontecendo, ele fica na sua forma base, na sua forma original, ok? Então, observem que o dance, ele voltou à sua forma base. O que identifica que a frase está no passado é esse auxiliar que vocês acabaram de ver. Já na frase interrogativa, o did, ele vem para o início da frase, certo? Então, lembrando que o verbo principal, ou seja, o verbo a quem a ação está sendo atribuída, ele fica na sua forma base. Frase interrogativa, did no início, interrogação no final, certo? O ponto de interrogação é o que vai identificar que a frase está na sua forma interrogativa, tá? Na terceira questão, vocês irão escrever o passado desses verbos que estão aí, certo? Então, observem que vocês irão necessitar do uso daquela listinha lá na página 111 para fazer essa terceira questão. Na quarta questão, vocês irão completar essa história de acordo com a forma correta do simple past. Os verbos que vocês vão utilizar, eles estão entre parênteses, antes de cada verbo que vocês vão utilizar. Como, por exemplo, one weekend e last week, Betty, o verbo que está em parênteses é go.
Go, vocês vão lá na lista e observam que go é um verbo irregular. O passado do verbo go é went. Então, vocês vão lá e colocam o verbo no seu passado, ou seja, no simple past. Lembrando que, dentre esse texto, nós temos somente verbos irregulares, ok? E aí, no reading, na página 78, vai falar um pouco sobre soliteiros. E soliteiros são os historiadores, certo? Aquelas pessoas que retratam o que aconteceu na antiguidade. Vocês irão ler o artigo e sublinhar qual o melhor título para este artigo. O artigo está aqui, ó, na página 78. E aí vocês vão ler esse pequeno texto e vocês vão identificar qual o melhor título para esse texto. My Favorite Stories, Voices from the Past ou The History of the American West. Então, entre esses, qual desses melhor se identifica para ser título do texto? Lembrando que é necessário fazer a leitura do texto antes. Na questão 2, vocês irão ler novamente e vão escrever, organizar as ações, ou seja, os acontecimentos de acordo com essa tabelinha, certo? Então, observa que há uma sequência de atividades, ou seja, como toda história tem início, meio e fim, aqui vocês vão organizar nessa tabelinha. Na questão 3, vocês irão colocar T se for true e F se for falso, ou seja, se aquela frase for verdadeira, vocês colocam T. Se for falsa, vocês colocam F. E o vocabulário, ele vai falar um pouco sobre conjunções. Conjunções são palavrinhas que utilizamos para unir duas frases. E aí nós vamos utilizar essas conjunções que são and, but, so e or, certo? Então, vocês irão sublinhar no texto essas conjunções, que é referente à questão 1, e na questão 2, vocês irão dizer qual é essa conjunção de acordo com o que está escrito aqui, certo? De acordo com o seu conceito. Essa é nossas atividades, espero que todos façam. Dúvidas, podem mandar mensagem. E quando finalizar as atividades, manda a foto para mim no meu e-mail, tá? Beijos de muitas saudades. Até a próxima aula.